Bom dia, mais uma questão de direito. Olha só que interessante, o tema de hoje é muito importante. Quem confunde contrato particular com escritura pública, registro, não dá mesmo, hein, para atuar no mercado imobiliário, não dá. Quando nós falamos de escritura pública, é totalmente diferente de instrumento particular. Quero deixar bem claro que o instrumento particular é o contrato de gaveta, é isso mesmo. Muita gente tem dúvida em relação ao contrato de gaveta. Professor, o que é o contrato de gaveta? Quando eu faço uma escritura particular, eu faço um documento que não seja no cartório, tabelião, esse documento é contrato de gaveta, sim. E não interessa o nome, hein? Ah, professor, esse nome é mais bonito, não é contrato de gaveta. Não. Qualquer instrumento particular é contrato de gaveta, sim, senhor, sim, senhora. Então fique atento em relação a isso. Você tem que saber onde você está pisando. Olha só que interessante, ó. Nós vamos falar hoje de 3 situações, então. Contrato de gaveta, escritura pública e registro. Vamos começar na primeira aqui. Contrato de gaveta é qualquer contrato que seja feito por instrumento particular. Instrumento particular é aquele que você faz na sua casa, no escritório, seja feito por um advogado, seja elaborado por um corretor, é o contrato que você faz fora do cartório. Então, é instrumento particular, é contrato de gaveta. No Brasil, nós temos o Código Civil que regulamenta os contratos. Dentro do Código Civil, nós temos o estudo de diversos contratos. Entre eles, nós temos o compra e venda. Compra e venda é o contrato principal, tipificado dentro do Código de Processo Civil. Mas o compra e venda, ele faz um desdobramento. Professor, o que seria esse desdobramento? De forma simples e didática, hein? Desdobramento seriam os filhinhos do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é cheio de filhos. Quantos? São vários. Alguns são reconhecidos pelo Código Civil e outros não. Então, os filhos reconhecidos pelo Código, nós temos aí o compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda é um contrato que pode ser feito de gaveta, pode ser feito através de escritura pública também, mas é um contrato que é um desdobramento do compra e venda. Quando eu falo contrato de compra e venda, nós temos diversos desdobramentos, são os filhinhos. Esse contrato de compromisso de compra e venda é um contrato muito importante. Qual que é a regra que a gente consegue saber se eu posso fazer particular, instrumento particular, gaveta ou público? Basta você lembrar, isso mesmo, hein? Basta você lembrar do Código Civil. O Código Civil, ele esclarece essa situação. Nós temos um artigo do Código Civil que trata desse assunto, que relata que toda venda, compra e venda de bens imóveis, ou seja, o que a gente faz no nosso dia a dia, quando ultrapassa 30 salários mínimos, deve ser feito obrigatoriamente por escritura pública. Então, essa é a regra. Quando eu faço uma transação imobiliária e eu quero fazer a coisa certa, a coisa como a lei exige, eu tenho que fazer através da escritura pública toda vez que ultrapasse 30 salários mínimos. Nós sabemos que no Brasil houve uma alteração de valores, né? O valor de mercado de um imóvel subiu muito. Então, dificilmente você compra hoje um imóvel com um valor menor que 30 salários mínimos. É uma realidade no nosso país. Nós temos ainda situações, regiões, municípios que você ainda consegue comprar terrenos, né? Mas é muito difícil. Tem as exceções, claro. Fato é que se você quer fazer a coisa bem feita, o ideal é que você faça através de escritura pública, ata notarial, que hoje é reconhecida no Código de Processo Civil como prova no direito. Olha que interessante, então toda vez que eu faço uma transação imobiliária, e essa transação imobiliária seja feita, cujo valor ultrapasse a 30 salários mínimos, o ideal é que eu faça, assim, por escritura pública. E aonde eu faço a escritura pública, em que também é objeto de confusão? Escritura pública eu faço no tabelião de notas, que também faz procuração, também faz escritura pública de inventário, faz escritura pública de retificação diária, de emancipação, faz escritura pública do uso capião. Então faz muita escritura pública, faz ata notarial. O tabelião de notas, né, o oficial do cartório, vai delegar provavelmente aos seus escreventes e auxiliares, e esse escrevente ou auxiliar vai fazer para você essa escritura pública. Professor, existe a obrigatoriedade do advogado assinar essa escritura pública de compra e venda, ou compromisso, ou promessa? Não, não existe, tá? O advogado, ele é obrigatório a presença do advogado, não só a assinatura, mas a presença em algumas espécies de escritura pública. Quais, professor? A primeira, o divórcio. E também uma segunda, separação. Quando eu faço divórcio, separação, aí sim aparece o advogado e a presença dele é obrigatória, a assinatura dele é obrigatória nessa escritura pública, tanto na separação como no inventário. Na separação, no inventário, divórcio. No inventário também. Então, para ficar fácil e didático, ó, cinco situações que o advogado é obrigado a assinar a escritura pública e tem que estar presente no ato, né? Não na hora que está lavrando a escritura pública, mas no ato que vai ser entregue a escritura pública a quem solicitou, ao contratante. Então nós temos 5 situações, ó. Nessas 5 situações é obrigatória a presença do advogado sob pena de nulidade. Então a primeira, separação. Segunda, divórcio. Terceira, inventário. O inventário pode ser feito judicial ou no cartório.
Eu só faço no cartório, tabelião de notas, através da escritura pública, toda vez que não tem litígio. Não pode ter litígio, não pode ter briga e não pode ter menor incapaz. Então veja, eu só posso fazer no cartório, tabelião, toda vez que não existe litígio, briga e também não exista aí menores no meio ou incapazes. Então olha só, separação, divórcio, inventário, uso capião também e retificação diária também, mas tem as suas exceções. Então, essas 5 situações, eu preciso contratar um advogado para que ele assine, elabore a escritura pública e assine também essa escritura pública. Ele vai orientar, mesmo porque é obrigatória a presença do advogado. Agora, outras escrituras públicas não são obrigatórias a presença do advogado. Olha só, compra e venda, compromisso, não precisa ter um advogado obrigatoriamente, não há necessidade. Muito se discute a respeito disso, né? Até alguns corretores já conversaram com o professor a respeito da obrigatoriedade de exigir que o corretor de imóveis também esteja presente na escritura pública. Fato é que o corretor de imóveis e o advogado, na escritura de compra e venda, não é obrigatória a presença dele lá. A assinatura dele não é obrigatória. Se as partes quiserem incluir, tudo bem, nada contra e também a lei não proíbe. Mas fato é que não é obrigatória a presença, a assinatura desses dois profissionais, tá bom? Não é obrigatório. Toda vez que eu compro um imóvel, eu vou vender um imóvel acima de 30 salários mínimos, o ideal é que eu faça a escritura pública. E aí vem a pergunta, professor, mas tem gente que sabe disso e por que não faz? Sabe por que não faz? Porque é caro. O professor não está julgando os valores, mas infelizmente, para a realidade do brasileiro, é um valor acima do que o brasileiro ganha, né? Então isso impacta sim nas negociações imobiliárias. Volto a falar, defendo isso, é uma realidade, com muita propriedade defendo isso, o professor é um estudioso da posse. Quando a gente fala de posse, 60% a 70% no Brasil é posse. Professor, isso atrapalha? Demais. Porque se eu faço um contrato de cessão de direitos possessórios, eu não estou levando a registro. Ou seja, esse imóvel é irregular. Talvez não. Certamente, o Estado deixa de receber tributos. Além do Estado deixar de receber tributos, numa execução, você não consegue bloquear a casa do sujeito, porque se não está devidamente registrada, não gera publicidade. Então, eu sou advogado, estou te cobrando. Se você não tem nada no seu nome, casas irregulares, eu não vou conseguir achar para executar. Então veja a problemática disso. A falta de registro gera um problema macro, não é micro não, é macro mesmo, no Brasil todo. Então, certamente, se a gente tivesse uma mudança, uma legislação, uma autorização, alguma situação para mudar esses valores, tenho certeza aí que ia melhorar muito, porque muita gente ia fazer o registro, porque seria uma situação onde os valores seriam outros. É uma realidade no nosso país, né? Infelizmente é muito caro. Nós vamos calcular algo em torno, professor, eu quero comprar um imóvel hoje. Quanto que eu tenho que deixar guardadinho para fazer a documentação imobiliária? No mínimo 8%. Claro, vai depender de estado para estado, porque cartório, delegação, Tribunal de Justiça, nós temos algumas diferenças, sim, não são poucas, mas 8% é o ideal. 8% pelo menos não vai faltar. Vai sobrar um troquinho em alguns estados. Troquinho, hein? Então, professor, eu vou comprar um imóvel de 300 mil. Quanto que eu tenho que ter de reserva para fazer a documentação? 8% do valor desse imóvel. O imóvel não é 350? Você tem que ter 8% de 350 mil. Fora a comissão do corretor de imóveis, fora advogado se você contratou, fora também reformas. Aí é outra coisa. O professor está falando 8% para você calcular quando você compra um imóvel, apenas para título do quê? 3 coisas. Escritura pública, registro e tributos, para que você consiga colocar no seu nome. Então você vai gastar 8%. Essa é a média, tá? Essa é uma realidade. Pode ser um pouquinho menos, sobra um troquinho, pode ser que bata aí os 8%, vai depender de estado para estado. É uma realidade. Então contando com tributos, escritura pública e registro. É muito caro, né? É muito caro. Muita gente foge disso, por isso cai no contrato de gaveta e ali fica. E aí só piora a situação, porque nós sabemos que o contrato de gaveta não gera publicidade, não aparece o seu nome no cartório de imóveis. Corretor de imóveis e advogado, que se diz especialista em direito imobiliário, tem que entender de escritura pública, de registro e contrato. Tem que saber a diferença. Muita gente faz confusão, hein? Muita gente, eu vejo isso no escritório de advocacia do professor. O leigo, principalmente, leva lá a escritura pública e fala, olha, esse imóvel está no meu nome. Não está, não. Porque a hora que você solicita uma certidão de matrícula, você vê que não aparece o nome dele. Por quê? Porque ele não fez o registro dessa escritura pública. Ele fez a escritura pública, mas esqueceu de fazer o registro ou não foi devidamente orientado. Então cuidado, hein? São procedimentos diferentes. Olha só que interessante, ó. Quando nós falamos de contratos de gaveta, nós temos os contratos típicos do Código Civil, bonitinho, está lá estipulado no Código Civil. Mas nós temos os contratos que são criações doutrinárias e jurisprudenciais.
Quando eu falo de contratos que não são previstos no Código de Processo Civil, ou melhor, no Código Civil, porque tem contrato previsto no Código de Processo Civil, sim. Olha que interessante, é importante que você saiba que são contratos doutrinários, ou seja, escritores, né, criaram esses contratos, e a jurisprudência reconhece. Nós temos o contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato, toda vez que ocorre uma venda, transmissão de posse, e a posse é reconhecida no Brasil, inclusive nós temos fundamentos aí na Constituição Federal, função social da propriedade, o contrato de posse ele gera a função social da propriedade. Infelizmente ou felizmente, nós temos aí um contrato de cessão de direitos possessórios, que é a realidade do nosso país, cerca de 60% a 70%. Nós temos aí no contrato de cessão de direitos hereditários, que é um contrato toda vez que eu queira comprar o direito hereditário de alguém. O ideal é que eu compre tudo ou não compre nada, porque direito hereditário envolve o direito de preferência, é isso mesmo. Então tem 3 irmãos, eu vou e compro o direito hereditário de um só. Eu vou ter problema? Com certeza. Esse contrato é nulo. É nulo porque eu não comprei de todo mundo, ou pelo menos eu não tive a anuência dos outros 2. Então cuidado, hein? Direito hereditário é problemático, você tem que ter uma assessoria ali, tem que procurar estudar muito para comprar direitos hereditários para que você não fique chupando o dedo depois, porque é uma realidade. Quem compra mal direitos hereditários não compra nada. Posse é diferente. Um contrato de posse, pelo menos, prova a posse com boa-fé, prova também o título de boa-fé utilizado em diversas ações de uso capião. Então fique atento. O contrato de posse ele é mais seguro sim. Eu defendo isso, inclusive no livro. Por quê? Porque é uma realidade. Direitos hereditários envolvem o quê? Inventário. Direitos hereditários envolvem sucessão, envolve direito de preferência. É muito mais arriscado. A posse é aquela situação fática. Eu comprei o que você tem. Posse. Prova, você tem posse quanto tempo? Então eu vou comprar a sua posse. De 5 anos que você tem, eu vou assumir a posse. É diferente. Esses contratos são doutrinários, jurisprudenciais. Previstos no Código Civil, nós temos o contrato de compra e venda, que gera diversos desdobramentos. Entre esses desdobramentos, nós temos aqui, olha só que interessante, nós temos o contrato de compromisso e promessa. Lembra você que o contrato de compromisso é aquele contrato que pode ser devidamente averbado. Eu pego o contrato de compromisso, que o ideal que seja feito através de escritura pública, toda vez que ultrapasse a 30 salários mínimos, pego esse contrato e consigo fazer a averbação no cartório de imóveis. A averbação não é o registro, hein? A averbação é uma coisa, registro é outra. Segundo a Lei 6.015, nós temos aí diversos modelos de averbações no Brasil. Entre essas averbações, a lei traz aí mais ou menos 21 modelos de averbações. Então a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos no Brasil, ela regulamenta essa situação de averbação. Nós temos 21 averbações diferentes. Só que olha que interessante, a lei não é taxativa. Então não é só essas 21 averbações, nós temos outras averbações que alguns cartórios já conhecem. Cartório é delegação do Tribunal de Justiça, e o cartório tem um princípio, o cartorário, que o oficial de cartório utiliza muito, que é o princípio da autonomia. O cartório ele pode fazer uma coisa diferente do outro. Vai do entendimento de cada oficial de cartório. O oficial de cartório é aquele que passou no concurso público e assumiu o cartório. É o único concursado dentro do cartório. Os outros funcionários são CLT, tá? Não são mais estatutários. Olha que interessante, quando eu falo de cartório no Brasil, é o direito registral, que tem tudo a ver com o direito imobiliário, que tem tudo a ver com o direito agrário. O direito imobiliário ele é multidisciplinar, envolve direito civil, envolve direito do consumidor, por isso é um estudo completo mesmo. E por isso é uma ciência autônoma, que o professor defende isso também. Olha só que interessante, ó. Quando eu falo então dos contratos, vamos classificar aqui, os mais conhecidos. Já tem contratos diferentes, hein? Contratos que podem ser feitos de gaveta ou podem ser feitos através do tabelião. Tem uma exceçãozinha que eu vou falar já já. Primeiro contrato, compra e venda, pagamento à vista. Quando você compra, já tem a data para entregar a posse, esse contrato é compra e venda. Compromisso, eu estou comprando um imóvel usado, existe um parcelamento. É isso mesmo, existe um parcelamento. Normalmente tem que ser feita a averbação no cartório de imóveis para proteger as partes. Porque se o vendedor se negar a transmitir para mim, comprador, ao final do pagamento, eu posso fazer uma ação chamada de adjudicação compulsória, que o objetivo é fazer essa transmissão para a minha pessoa, comprador. Porque, na verdade, ele sumiu, ele não quer fazer a transferência, então é uma ação que eu posso utilizar com averbação ou sem averbação no cartório de imóveis do compromisso compra e venda. Mas com averbação é muito melhor e muito mais seguro. Tem o segundo contrato, que é promessa, muita gente fala, é igual ao compromisso, defendo que não. Tem doutrinadores que falam que sim, tem doutrinadores que falam que não. Eu estou do lado dos que defendem que não, porque promessa eu estou comprando uma expectativa de direito. Qual que é o contrato de promessa correto, professor? É o contrato que eu compro imóvel na planta. De uma construtora, de um pequeno construtor. Se eu compro um imóvel na planta, eu estou comprando um projeto, algo que vai ser construído. É promessa, uma promessa de
diferente do compromisso que a coisa já existe, já é palpável, já consigo enxergar. Então o professor defende isso. Temos o contrato de cessão de direitos hereditários, muito utilizado, que é muito utilizado na compra e venda de herança, né? Só que cuidado, direitos hereditários envolve direito de preferência, então o ideal é que eu tome muito cuidado, ou eu compro a herança de todos os herdeiros, ou eu compre com a anuência dos outros herdeiros, aqueles que não venderam para mim, para que não tenha problema sob pena de nulidade. Cabe ação de nulidade no negócio jurídico. Olha só que interessante, temos ainda um contrato de cessão de direitos possessórios, o tabelião, o Brasil é muito grande, mas em regra não pode mais fazer esse tipo de contrato de posse, não pode mencionar posse, e substituí-lo por contrato de cessão de direitos. Mas contrato de cessão de posse, ele existe, é uma realidade, já antigo já, mas ele é doutrinário e jurisprudencial. Normalmente quem faz é o advogado especializado no direito imobiliário. E temos o contrato também preliminar. Esse contrato preliminar é um contrato importante, é aquele contrato que vai amarrar o negócio. Todos esses contratos podem ser feitos através de instrumentos particulares, ou seja, gaveta, ou eu posso fazer esse contrato através de escritura pública, que é o ideal quando o negócio é feito acima de 30 salários mínimos. É o ideal, é o correto, hein? Fique atento. Escritura pública, hoje é reconhecida como prova no direito, segundo o Código de Processo Civil, ata notarial. Muita gente faz ata notarial de Facebook, WhatsApp, para provar. Inclusive, esse serviço é tabelado, tem diversos valores diferentes para cada estado, mas eu consigo deixar robusta aquela prova. O WhatsApp, alguém te ofendeu, você está processando essa pessoa, uma transação imobiliária que foi feita, infelizmente, né, tem gente que faz isso, fecha a transação imobiliária pelo Messenger, pelo WhatsApp, por mensagem de celular, isso não pode acontecer, tem que ser e-mail ou papel, né, algo seguro para passar credibilidade, mas muita gente faz isso. Como que eu vou dar força executiva a esse documento, ou dar credibilidade a esse documento? Talvez lavrar uma ata notorial que o tabelião vai fazer, vai olhar e vai fazer essa ata. Olha o WhatsApp e vejo que na data tal, no dia tal, horário tal, realmente esse WhatsApp está aqui na minha frente. É isso, essa ata notarial. É para dar veracidade ao fato. Cara da verdade, tá bom? Então, por isso muita gente faz as transações imobiliárias. Muitos corretores de imóveis, quando não tem provas, boas provas para cobrar sua comissão, aquele negócio mal feito mesmo, já acontece, né? Aquele negócio que você não tem documento que fechou o negócio. Como que você vai cobrar a sua comissão? Como que você vai provar que o comprador e vendedor se uniram sozinhos, jogaram você corretor de escanteio? Talvez esse e-mail, talvez esse WhatsApp, esse Messenger do Facebook. Aí você vai fazer uma ata notarial, né, para que deixe a prova robusta em uma ação de cobrança, né, ou ação de execução de honorários, né, de corretagem. Você vê como muda a ação, né? Se o corretor faz um contratinho bem feito, é execução, uma ação rápida, já começa no segundo tempo do jogo, né? Processualmente falando. Nós temos dois tempos. Nós temos o primeiro que é conhecimento, o segundo que é execução. O corretor que faz um contrato de corretagem, autorização de serviço, ele já consegue executar. Ou seja, esse primeiro tempo, ó, joga fora, já vai direto para o segundo tempo. Mas quando o corretor não faz esse contrato de corretagem, qual que é o grande problema? O grande problema é que você vai ter que fazer uma ação de cobrança, e a ação de cobrança é uma ação mais demorada do que a ação de execução. E você tem que ter provas, talvez você vai gastar dinheiro com ata notarial para deixar a prova mais robusta. Olha a dificuldade, olha como a falta de orientação jurídica muda até a forma de você receber, celeridade ou a chance de você receber. É uma realidade, né? Vamos lá, para deixar bem claro, hein? Escritura pública é feita pelo tabelião, não é registro. Escritura pública tem que ser registrada. Eu pego a escritura pública, levo no cartório de imóveis de competência, né? Falo de competência porque é competente, vinculado ao imóvel, e faço o devido registro. Quando eu faço o registro, aí sim meu cliente, ele tem um nome regular, né? Ele tem um imóvel irregular no nome dele, ele ou a família dele, mas tem que ter registro. Quando eu paro na escritura pública por algum motivo, faltou dinheiro para fazer o registro, esse imóvel, posso te garantir, ele está irregular. É verdade, hein? E só vai ficando mais caro, né? Você vai vender um imóvel que está irregular. Depois, para acertar a documentação, nós temos um princípio no direito registral, que é o princípio da continuidade. Eu não posso pegar e transferir para você direto, sendo que eu não transferi para mim. Ou seja, eu vou ter que transferir para mim, para depois transferir para você. O gasto é muito maior. Ah, professor, por que maior? Porque você vai ter que fazer uma escritura pública, vai ter que recolher ITBI, né, tributos, vai ter que fazer o registro, ou seja, vai ficando caro, né? Por isso, infelizmente, ocorre o efeito cascata. Muita gente compra o imóvel de alguém que não registrou. Ah, fazer o contrato de gaveta, a hora que eu for vender eu mesmo regularizo. Só que aí tem 3 atos, 3 registros diferentes. Professor, quanto vai impactar isso? Tributos, escritura pública, registro. Olha o problema que você arrumou, tá? Cuidado com isso, hein? Cuidado também em imóveis de leilão, hein? Hoje tem muitos cartórios, tem cartórios que são cartórios mais efetivos, né? Eles ajudam,
Mas tem cartório que é complicado você conseguir fazer o registro da carta de arrematação. Eles querem a história do imóvel lá atrás e você vai ter dificuldade. Por isso o registro precisa tomar muito cuidado, é algo sério, senão depois você não consegue registrar. Tem muita gente que vai 20 vezes no cartório, não consegue registrar, depois ingressa até com ação, reclamação na corregedoria, porque o registro fica impossível de fazer, porque tem cartório que tem entendimento diferente. Cuidado com isso. Olha só, contrato você já sabe tudo, que é de gaveta, escritura pública você sabe que é tabelião, e registro é registro, não faz mais confusão em relação a isso, hein? Cuidado, quando o cliente para o corretor, advogado, o imóvel está no meu nome, deixa eu ver. Aí ele mostra o contrato de gaveta. O que ele tem é contrato de gaveta. Deixa eu ver, mostra a escritura pública. Não está regular. O que ele tem é escritura pública. Cadê o registro? E registro eu provo com o quê? Eu só provo com a matrícula de imóvel, hein? Matrícula de imóvel pode ser chamada de transcrição ou matrícula de propriedade, tá? Tanto faz. Certidão de propriedade, matrícula de propriedade, tanto faz. Nós temos diversos nomes diferentes, mas são nomes que eu vou identificar o RG do imóvel. O que é a matrícula ou a transcrição, professor? O RG do imóvel. É isso, tá? Então fique atento em relação a isso. O ideal quando você é contratado para participar de uma transação imobiliária, o ideal que você, é isso mesmo, solicite a matrícula atualizada. E ela tem a validade aí de 30 dias, tá? Não adianta trazer uma matrícula de 10 anos atrás, porque muita coisa aconteceu. Então, a matrícula só tem validade com um prazo de 30 dias. O corretor de imóveis, fera, ele solicita a matrícula para depois iniciar o trabalho de venda, tá? Quem paga essa matrícula? Quem quer vender o imóvel, né? Você quer vender o imóvel, você tem que provar para mim, corretor, que o seu imóvel está regular. Fique atento em relação a isso, tá bom? No caso de separação do casal, uma das partes quer comprar a parte da outra. Como funciona a escritura pública? É simples, viu? A jurisprudência, numa separação ou num divórcio, conforme a emenda constitucional 66 de 2010, vai ser feita a partilha de bens. Se o imóvel ficou para você, você pega essa sentença e você faz a transmissão para você. Se é um negócio de compra e venda mesmo, não foi a partilha de bens através do processo que gerou, né, a transmissão do imóvel em um divórcio, aí você faz uma escritura pública de compra e venda mesmo. E também faz a parte registral, tá bom? Então, essa parte, quando é negocial, ocorreu um acordo entre o casal que está se separando, está se divorciando, tem que ser feito através da escritura pública também. Isso se não ocorreu a partilha de bens através de um processo. Professor, eu consigo fazer um registro de um contrato de gaveta ou um registro só de escritura pública? Vai depender do cartório, mas é importante você saber. Registro para fazer é só com escritura pública. O que nós conseguimos fazer com contrato de gaveta é a averbação, mas vai depender do cartório também. A averbação eu consigo fazer com contrato de gaveta ou com contrato de escritura pública, depende do cartório do estado. Registro, eu não consigo fazer contrato de gaveta porque eu não estou seguindo o requisito, que é o requisito do Código Civil, que obrigatoriamente, acima de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer o registro através da escritura pública. Tem um cliente que tem um apartamento que foi feito com contrato de gaveta e ele quer passar para o cunhado dele, fazendo o mesmo. Como posso orientar? Acho que nesse caso de posse é jogo aberto, transparência. Fala para ele assim, ó, o que você está vendendo é a posse porque você comprou a posse. Então, assina uma declaraçãozinha ou dentro do contrato coloca uma cláusula, no título do contrato, para amanhã depois ele não falar assim, olha, o corretor me induziu a erro, o advogado me induziu a erro, hein? Eu não sabia o que estava fazendo. Porque a verdade é uma só. Tem gente que é leigo realmente, mas tem muita gente que dá uma de inocente, né? Dá uma de bobo. Ele sabe que está comprando posse, sabe que está comprando imóvel regular, até pelo valor, está pagando bem mais barato. E depois ele pode aí fazer uma representação de você no CRES ou do advogado na OAB. Cuidado. O ideal é ser transparente. Você quer comprar posse? Você quer vender a posse? Então faz um contrato de posse, coloca uma cláusula que as partes estão cientes, que o imóvel está irregular. Fique atento em relação a isso, tá bom? Sucesso para você, saúde, paz, amor, que é o que a gente precisa. Tchau!